Maduro bolsonarista? Pois é, pessoal, esse domingo tem eleições na Venezuela e isso vai definir qual vai ser o rumo da Venezuela nos próximos anos. Essa eleição é muito importante, a gente vai abordar esse assunto aqui no vídeo de hoje. Recados rápidos para você. Se você é da cidade de São Paulo, quer receber o adesivo Fora Lula na sua casa, junto com o meu material de pré-campanha, clica no link que está na descrição desse vídeo, foralula.net/Renato, beleza? E se você ainda não faz parte do meu canal do WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo, beleza? Então já clica lá, vídeo sempre em primeira mão no meu canal no WhatsApp, beleza? Bom, pessoal, o Nicolás Maduro, ele disse recentemente que as urnas brasileiras não eram auditáveis, numa resposta que ele deu pro Lula. Já tem gente aí na imprensa dizendo que o Maduro fez uma fala bolsonarista. Logo, o Maduro, que é tão aliado do petismo. O Einstein tinha uma frase que ele dizia que duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana. Talvez, se ele vivesse nos dias de hoje, ele também colocaria a hipocrisia da esquerda, porque essa parece que é infinita também. Bom, pessoal, para quem não sabe, aqui eu vou fazer um breve histórico e falar um pouco sobre essa eleição. Eu quero muito que vocês guardem o que eu vou falar aqui hoje e vocês me cobrem na semana que vem da análise que está sendo feita nesse vídeo, que é muito importante. Bom, o Maduro, ele governa a Venezuela há mais de 10 anos, desde que ele foi ungido para substituir o Hugo Chávez. Desde então, o Maduro, ele não teve muito sucesso na sua empreitada governando o país. Ele destruiu a PDVSA, que era uma das principais petrolíferas, não, uma das principais, uma das maiores, melhores do mundo, que hoje basicamente é um ferro velho. Ele entregou a inflação de níveis hiperinflacionários brasileiros da época do Sarney. Teve uma fuga de venezuelanos do país maior do que países em guerra. Então, como vocês sabem, obviamente a situação não está fácil lá. Aliás, Venezuela é um país que 95% das pessoas estão na linha da pobreza. Curiosamente, ou não, a nossa esquerda brasileira via no regime venezuelano uma espécie de resistência ao imperialismo. O Lula chegou a dizer que na Venezuela tinha democracia demais, mas parece que agora os venezuelanos se cansaram desse discurso e resolveram se levantar. A Maria Corina Machado é a principal líder oposicionista hoje, ela que já peitou o próprio Hugo Chávez quando ele batia recordes de popularidade. Ela foi tornada inelegível pelo regime, né? Que também é uma prática ali da ditadura venezuelana de tirar os opositores do jogo. E a oposição construiu uma nova candidatura, a candidatura do Edmundo Gonzalez. O Edmundo Gonzalez, ele foi embaixador da Venezuela na Argentina. Um sujeito, portanto, da diplomacia, aberto a conversas, diálogos, um sujeito ponderado. E ele está sendo principalmente impulsionado pela Maria Corina Machado, que por onde passa tem lotado comícios, tem lotado os lugares onde ela vai, diferentemente do Maduro, que tem feito todos os seus comícios, principalmente na região de Caracas, né, onde é cercado por muitas favelas e, portanto, tem muitas pessoas que dependem do governo lá. Então, o que tem geralmente no comício do Maduro são pessoas dependentes do governo e funcionários públicos, que têm medo de uma possível mudança no governo e que acham que isso pode influenciar no seu trabalho. Aquele típico terrorismo eleitoral que a esquerda sempre faz. Alguns institutos como o Datincorp, o Delta e o Mega Análise estão dizendo que o Edmundo Gonzalez tem 60% das intenções de voto e o Maduro tem algo como 25 a 28%. 25 a 28%. Isso já faz com que o Maduro tenha dito algumas declarações bizarras, como, por exemplo, ele disse que se não vencer a eleição na Venezuela, vai rolar um banho de sangue. Se não querem que Venezuela caiga em um banho de sangue. O Lula chegou a comentar essa frase, ele disse que ficou muito assustado, né? Como se essa fosse a primeira frase ou ação do Maduro que realmente assustasse, né? Como se não tivesse todo um histórico já ditatorial, de repressão à liberdade de imprensa, aos opositores, enfim, a tudo que é possível na Venezuela. O Maduro até respondeu dizendo que o Lula tinha que tomar um chá de camomila. El que se assustou
que se tome una manzanilla. Pois bem, a briga não ficou só entre Maduro e Lula, a briga também foi para nossa vizinha Argentina. O Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, disse que o Maduro, se ele perder, ele tem que ir para casa e acabou, comentando essa declaração do Maduro. O Maduro, em resposta, retirou o convite para o Alberto Fernandes ser um dos fiscalizadores, né, observadores internacionais da eleição. Né? Você vê que só pode ser fiscalizador, observador, aqueles que tenham ali uma relação muito próxima. Né? Pisou um pouquinho fora da linha, já tchau. Aliás, o próprio TSE, em resposta a isso que o Maduro disse sobre as urnas brasileiras, não enviará mais ninguém para ser observador, fiscalizador internacional das eleições de lá. Ou seja, basicamente eles cancelaram a ida deles pelos motivos errados, né? Eles não deveriam ir lá porque é um sistema altamente fraudável, né? O que tem na Venezuela, e só isso já bastaria para o Tribunal Superior Eleitoral não coadunar com isso, né? Mas esperou ser atacado, né, sobre as urnas para não ir. Pois bem, vejam só uma coisa, em 2018, pessoal, vocês devem lembrar desse nome, dessa empresa, a Smartmatic. A Smartmatic, ela é a responsável pelas urnas na Venezuela e pela apuração dos votos. Ela se retirou do processo em 2018 e denunciou uma fraude, alegando que teve mais de 1 milhão de votos inexistentes que estavam sendo computados para o Maduro. Outros observadores independentes da União Europeia, principalmente, também denunciaram as fraudes. As fraudes são denunciadas desde a época de Hugo Chávez, o regime eleitoral fraudável da Venezuela. As perguntas que ficam são as seguintes: as urnas nessas eleições de domingo refletirão a vontade do povo de verdade? Número 2, o Maduro acatará o resultado? Para a gente poder responder essas perguntas, e é o que eu vou falar nesse vídeo, a resposta está baseada em uma instituição, o Exército venezuelano. Vejam só, o Exército, desde o governo de Hugo Chávez, ele praticamente virou uma espécie de partido, né? O Exército domina o executivo venezuelano e é o principal ali, é o braço armado do governo, tanto de Chávez como de Maduro, responsável pelo tráfico de drogas, enfim, é um narco-estado onde o exército corrupto toma conta de absolutamente tudo. O exército, ele teve o exército cresceu e ganhou esse poder principalmente por 2 motivos no governo Chávez. O primeiro, vista grossa para a corrupção do alto escalão do exército. Né? O exército tomava conta da PDVSA, tomava conta do setor petrolífero. Por corrupção foi feita essa vista grossa para manter o exército aliado ao governo de Chávez e, portanto, de Maduro. E o segundo ponto, tráfico de drogas. O exército venezuelano, vocês procurem uma expressão chamada cartel de sóis. Cartel de sóis. O que é o cartel de sóis? É uma organização, um cartel de tráfico de drogas que é composta por membros do alto escalão do exército venezuelano. Isso começou em 1990, né? Primeiro com drogas saindo da Colômbia para a fronteira com a Venezuela e, portanto, ali aquele pagamento de propina para oficiais do exército deixarem a droga passar pela fronteira, e isso começou a avançar. Desde que o movimento bolivariano revolucionário, que era o movimento do Chávez, teve a tentativa de golpe lá em 1992, fundou o cartel bolivariano. E, aliás, pessoal, foi aí, um ano depois, né, da tentativa de golpe de 92, em 93, que surge, de fato, o cartel de sóis. Né? Foi assim que ele foi ascendendo ao poder e ganhando mais poder. E, em 93, foi com a denúncia de vejam só, de 2 generais do alto escalão antidrogas do exército venezuelano, que surge a expressão cartel de sóis. E, aliás, isso tinha essa expressão porque no uniforme deles tinha ali um emblema que lembrava um sol, né? Lembravam sóis. Então, por isso que ficou conhecido como cartel de sóis, que, aliás, tem um histórico de corrupção, de tráfico de drogas gigantesco, fartamente documentado. Trouxe até alguns aqui para vocês. Em 1993, né, a prisão as denúncias desses 2 generais do alto escalão, Ramon Guilén Dávila e Orlando Hernández Villegas, né, investigados ali por crime de tráfico de drogas. Em 2004, um vereador, o Mauro Marcano, fez a denúncia, né, pouco antes, na verdade, dele ser assassinado,
alegando que o Alexis Maneiro, o chefe da Guarda Nacional e da Direção General de Inteligência Militar, estava envolvido com narcotráfico. Em 2013, né, um suposto incidente ligado ao cartel de Sóis, envolvendo homens da Guarda Nacional venezuelana colocando 31 malas com mais de quase 2 toneladas de cocaína num voo da Air France. 2014, comandante da Guarda Nacional venezuelana parado enquanto dirigia para Valência com sua família, preso por 554 quilos de cocaína em sua posse. 2015, agentes do DEA, né, o Departamento Antidrogas americano, prenderam no Haiti 2 parentes, vejam só, 2 parentes, um filho adotivo e um sobrinho, da Cília Flores. Quem é a Cília Flores? Esposa de Nicolás Maduro, primeira dama da Venezuela, essas pessoas estavam transportando quase 1 tonelada, 800 quilos de droga da Venezuela para os Estados Unidos. Pois bem, assim, o histórico é fartamente documentado. A Venezuela não se tornou um narco-estado à toa, se tornou com influência do exército, que nada mais é do que uma milícia de Nicolás Maduro. O grande lance disso tudo, e por que a resposta está no exército? Edmundo Gonzalez é um diplomata, era embaixador, uma pessoa feita ao diálogo, ao equilíbrio, à negociação. Já há diversas notícias de que o Edmundo Gonzalez estaria conversando com forças do exército, pensando numa transição. Ou seja, na minha opinião, se eu fosse fazer uma aposta, eu acredito que Edmundo Gonzalez vencerá a eleição na Venezuela. Nicolás Maduro será derrotado por alguns motivos. A fraude, quando era feita de 55 a 45, 60 a 40, é uma coisa. Com a diferença que está aberta entre os dois concorrentes, vai ficar muito difícil sustentar isso. Ah, Renato, o Maduro não vai dar uma resposta muito forte, vai ter o banho de sangue que ele prometeu? Talvez tenha, ou talvez ele vaze da Venezuela ali para Cuba, para a Rússia, para algum país, para a Síria, para algum país aliado, para a Coreia do Norte, duvido, um dia após a eleição, ou então inicie um processo de guerra. E eu acho que isso pode acontecer, ele perder a eleição, justamente por Edmundo Gonzalez não ser a pessoa ideal, o que nós queremos, um cara... Não é nada disso. Mas é um cara equilibrado, do diálogo, e que pode fazer essa transição de fato ocorrer. Conversando com o exército, com todas as forças políticas que sobreviveram na Venezuela durante esse tempo todo, e eventualmente tirar a Venezuela das mãos de Maduro. A gente vai saber isso domingo, tá, pessoal? Talvez um pouquinho depois, né? Sempre tem aqueles atrasos de votação, ainda mais uma votação como essa que vai ser muito conturbada. É importante que os venezuelanos votem, que a abstenção diminua na Venezuela, porque é na abstenção que eles realizam a fraude. Isso quem está dizendo não sou eu, é a própria Smartmatic que disse em 2018. E o nosso desejo é que a Venezuela volte a ser um país próspero. Entre 1959 e 1983, o desemprego na Venezuela mantinha ali a marca ali de 10%. Nesse período, o crescimento médio do país era de 4,3% por ano. A inflação era muito menor do que a registrada em outros países da América Latina. O Bolívar permitia que muitos venezuelanos viajassem, saíssem do país, passassem temporada em outros lugares, principalmente até nos Estados Unidos. Nos anos 70, os venezuelanos tinham o maior poder de compra entre os países da América Latina, quase 3 vezes maior que o dos brasileiros. Isso segundo o índice da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E esse cenário, obviamente, só durou até 1990, quando Hugo Chávez ganha ganha popularidade, tenta chegar ao poder por meio do golpe de Estado e tudo mais, e a Venezuela entre nesse abismo que está hoje. Torço muito para que essa minha análise se concretize e, enfim, vamos ver o que acontece. Guarda bem o que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, semana que vem a gente se vê aqui, beleza? Não deixem de pegar, quem for da cidade de São Paulo, o link está na descrição, entrar no canal do WhatsApp, beleza? Deixa o like e verifique a inscrição. Beijo a todos.